Muito bem. Então, já foi bastante conteúdo hoje, né? Vocês já mergulharam mais na linguagem Python em si. A gente já conseguiu lidar com textos de formas mais complexas, além de simplesmente digitando o texto no próprio computador. Então, a gente consegue manipular esse texto de várias formas. Vocês aprenderam algumas operações disso. A gente aprendeu quais são os tipos de dados que a gente vai estar usando nesse sentido. Até agora a gente viu mais a respeito das variáveis do tipo string, mas vai ser bastante importante no futuro a gente lidar também com variáveis de outros tipos para várias coisas. E para a gente entender por que que existem essas diferentes tipos de variáveis, normalmente eles têm a ver justamente com as operações aritméticas, como de soma e subtração, ou operações lógicas, né, de tipo se um número é maior do que outro, ou coisas do gênero. Então, isso é bastante essencial para a gente conseguir manipular a informação do jeito ideal. Uma pequena aparição de um rabo de gato, já agregar aqui os nossos estudos. Mas, então, tá. Quais são os tipos de operações que a gente pode fazer em Python? Bom, as operações aritméticas são as operações de matemática básica, sabe? Então, a gente pode fazer soma, subtração. Como que isso funciona? A gente tem que usar tipos de variáveis que permitam soma e subtração. E, no caso, são variáveis de número, seja o tipo int ou o tipo float. Vamos usar aqui o int primeiro, para a gente entender melhor. Se a gente fizer a variável assim, um mais um, tecnicamente isso é um código aceitável em Python, mas a gente não está exibindo nada. Então, eu vou colocar aqui uma variável, resultado igual a um mais um, print resultado, certo? Um mais um tem que dar 2, e é exatamente o que vai acontecer aqui. Vai aparecer aqui 2, tá? Resultado da soma. Da mesma forma, as outras operações são bastante simples. É um menos um, o símbolo é esse mesmo, tá? O símbolo de multiplicação é o asterisco, costuma ser esse nas linguagens de programação, tá? Vou aqui um que faz mais sentido. Ou, sei lá, 12, etc. Preenche do resultado. E aí tá. Então, por exemplo, se fosse 100 dividido por 2, a gente tem duas possibilidades. Aqui que a gente tem uma especificidade da linguagem Python. Se eu digitar 100 barra 2, reparem que ele retorna para a gente 50.0. Olha que interessante, né? Quando a gente faz uma divisão usando uma barra só, ele vai mostrar para a gente um 50.0, que significa que esse resultado não é um inteiro, tá? Por uma questão de precisão, sempre que ele faz uma divisão, ele faz a divisão considerando que o resultado vai ser float, para considerar casas decimais. Não precisa ser o caso. Então eu uso duas barras se eu quiser que saia um resultado inteiro, tá bom? Mas significa também que vai ser ignorada a parte decimal se eu digitar, por exemplo, 101 dividido por 2 dá 50.5, né? Aí ele vai falar só 50. Se eu colocar assim, ele mostra 50.5, tá bem? E tipo float. O que mais que a gente tem? Uma coisa que é normalmente relevante para a gente quando a gente está lidando com programação é saber o resto de uma divisão. Por quê, né? Parece estranho. Mas, por exemplo, você está querendo saber se um número é par, você precisa saber basicamente se a divisão dele por 2 dá zero, tá? Então, isso significa que eu posso calcular isso usando o símbolo de porcentagem, tá bom? Se eu colocar aqui 100 porcentagem 2, ele vai me dar o resto dessa divisão. Então, por exemplo, ele fala zero. Se eu colocar 101 por 2, ele vai falar que o resto é o número 1, tá bem? Isso, por exemplo, pode ser usado em operações lógicas, porque se o resto não é zero, significa que o número é ímpar, por exemplo. Tem outras coisas que você pode fazer também usando o resto de divisão, mas essa é uma das que normalmente é mais usada no início dos nossos estudos. Bem, além disso, a gente consegue fazer também potenciação, né, ou exponenciação, que é basicamente elevar um número a outro. Se eu colocar aqui 2 elevado a 3, tem que dar 8, e é o que ele vai retornar. Se eu colocar aqui a 10, mesma coisa. Beleza. Essas são as operações aritméticas que a gente consegue fazer em Python. Reparem que existem outras operações matemáticas possíveis, por exemplo, raiz, quadrado e coisas do gênero, logaritmo e tudo mais. Isso é um pouco mais complexo e a gente vai ver isso depois, tá bom? Essas daqui são as principais operações aritméticas que a gente consegue fazer em Python sem grandes complicações.
E a gente tem as operações lógicas, né? O que que é uma operação lógica? É uma operação que vai retornar para a gente um resultado de sim ou não, verdadeiro ou falso, tá? Uma operação lógica, por exemplo, eu vou até mudar o nome da variável para ficar mais intuitivo. Então, teste lógico, eu quero que ele nos fale o resultado desse teste lógico. 2 é menor do que 10? A gente sabe que sim, né? Então, ele tem que falar para a gente se sim ou não. Ele fala true, que é verdadeiro em inglês. Isso daqui, inclusive, é aquela variável que a gente viu lá no início, uma variável do tipo booleano, tá? Classe bool, tá bom? Se eu fizer o contrário, ele retorna para a gente false. Isso daqui já fala para a gente um tipo de operador lógico que é o menor que, o maior que. E a gente também pode fazer menor ou igual, tá? Maior ou igual também. Claro, assim, isso daqui é um exemplo mais inicial, mas normalmente o que vai acontecer é que você vai receber valores de um usuário e você vai comparar eles. Então, por exemplo, se o valor for maior do que tal, você vai fazer uma coisa. Se for menor, você faz outra coisa. Isso aí a gente vai entender quando a gente mexer com condicionais e com a entrada de dados por parte dos usuários. Aqui é meio óbvio que 2 é maior ou igual a 10. Quer dizer, o resultado desse teste lógico é bastante óbvio para a gente. Mas no caso, o que aconteceria seria, por exemplo, N1 igual a 2, N2 igual a 10. E aí você poderia ficar fazendo esses testes indefinidamente. Eu poderia podia mudar isso para 1000. Aí ele vai falar para a gente se o número 1 é maior que o número 2, falar que não. E assim vai alterando, né? Muito bem. Além dessas possibilidades do menor ou do maior que, a gente pode fazer se é exatamente igual, tá? Por exemplo, 10 é igual a 10. Muito bem. Então, a gente usando o sinal de igual, a gente fala que as duas coisas são verdadeiras. Isso, inclusive, permite a gente também mexer com o texto, tá? Então, eu posso colocar aqui texto 1, texto 2. Então, nesse caso, o resultado é falso. Agora, se eu colocar texto 1 nos dois como resultado das duas variáveis, ele vai falar que é true, tá bom? Que é verdadeiro. E da mesma forma, a gente pode usar isso para falar se algo é diferente. O diferente a gente põe um exclamação igual, tá? Isso aqui indica que é diferente. E aí, a pergunta, inclusive, está um pouco confusa, né? Basicamente, se a primeira variável é diferente da segunda, e aí ele fala que isso é falso, porque elas não são diferentes, elas são iguais, tá? Vamos voltar para os números. 100 é diferente de 10? Sim. Então ele vai falar true. Da mesma forma, 100 é diferente de 100? Não, é falso. Tá? Muito bem. Então, assim, a gente consegue fazer os testes básicos para a gente entender se certas condições são atendidas ou não. Isso vai ser bastante importante na nossa próxima aula. E para dar só um exemplo, mais uma vez, sobre aquela questão dos números pares, a gente poderia colocar, por exemplo, vou colocar só um número agora, N1, porcentagem 2, igual a zero. Olha que legal. A gente está basicamente falando que para ele calcular o resto da divisão de N1 por 2 e verificar se é igual a zero. Então a gente sabe que é um número par, a gente vai falar que é true. Vou colocar aqui um não é mais, então é falso. Tá bom? E ressalto para vocês, são dois sinais de iguais, tá? Dois sinais de iguais significa que a gente está fazendo uma operação de comparação. Um sinal de igual significa que a gente está atribuindo um valor a uma variável. Tá? Não confundir, porque não vai funcionar se você confundir. Muito bem, gente. Então, algo que vai ser legal para a gente entender também sobre operações lógicas, que é um operador diferente, é o operador in, tá bem? In, em inglês, significa em, né? Tipo, dentro de. Então, a gente pode fazer isso para fazer algo como, digamos, eu tenho uma frase aqui. A frase é, sei lá, rato, poema, polpa, o rei de Roma. Desculpa pelo exemplo doido, que eu realmente não sou muito boa com exemplos. Então, põe frase igual o rato com a roupa de rei de Roma. Eu posso fazer algo que é colocar, por exemplo, eu quero colocar uma palavra ali dentro, colocar rato. Quero saber se essa frase tem rato. Como que eu faço isso? Eu faço assim, palavra in frase. Ele vai verificar se a palavra rato está dentro da frase. Se eu der um print aqui, ele vai ver que sim. Agora, se eu colocar aqui, se eu trocar rato para gato, ele vai ver que não.
não tem nenhuma palavra gato dentro da frase, tá bem? Então, isso aqui também é uma operação lógica que vai ser bem útil em muitos contextos, inclusive quando a gente aprender listas na próxima aula. Muito bem. Então, é isso, gente. Aula 2. Vocês viram bastante conteúdo mais técnico hoje, tanto que a gente ficou basicamente só no VS Code. Depois vocês acessam o material para poderem revisar, tá bem? Não deixem de rever essa aula. Pratiquem no computador de vocês. É isso, né? Agora vocês conseguem lidar já com vários tipos de dados, vocês conseguem manipular strings de várias formas, né? Então dá para fazer textos de forma muito mais interessante. Isso vai ser bem importante quando a gente entrar em códigos mais parecidos com o que a gente faz no dia a dia de programação, tá certo? E em breve também a gente vai fazer muito uso desses operadores lógicos que a gente viu hoje. Então, se preparem, próxima aula tem mais. Não deixe de fazer a atividade, tá? Que a gente vai começar então a lidar com o nosso projeto final. Em breve a gente vai estar com um programinha que vocês mesmos vão ter que codificar, certo? Até lá!